Essa é a nossa mini B09 da nossa apostila de mini mochilas e mini bolsas. Essa parte do molde aqui a gente corta 3 vezes no tecido externo, exatamente o tamanho do molde, e 3 vezes da manta, a manta um pouquinho maior. E essa parte também do tamanho do molde, só que uma vez só, e a manta também um pouquinho maior. Forro e alça aqui a gente vai fazer da mesma cor. A nossa alça ela tá com um pedacinho de entretela para deixar mais firme, porque esse forro é aquele algodão fininho. Um pedaço de velcro, que é o nosso fechamento. Essa parte aqui do molde, do fundo, é uma vez o tamanho dele, o forro. E aqui 2 vezes exatamente o tamanho do molde e uma outra parte um pouco maior, como eu estou mostrando aí. Agora a gente vai colocar alfinetes e vai fazer uma costura de segurança nessas 4 partes. Costurinha de segurança é costurinha na borda. O pontinho não precisa ser muito pequeno, não precisa ser grande também, senão pode franzir. Aqui o vídeo está acelerado, não se assustem. Cortar todo o excesso de todas as partes, tirar o alfinete bem rapidinho para não marcar. Pronto, ficou desse jeito. Agora a gente vai pegar uma daquelas partes ali, que é do corpo da bolsa, que vai ser a nossa aba. E a gente vai pegar essa parte do forro ali que é maior, para isso, ó, para não dar trabalho ali pra gente. E a gente vai fazer uma costurinha linear, da mesma largura de fora a fora. Qual é a largura? Meio centímetro é o suficiente. Tira rapidinho esses alfinetes para não marcar, recorta o excesso desse lado aqui, ali na ponta não precisa. Se sentir necessidade, pode fazer picote, usar tesoura de picotar. Eu estou virando ali, não estou sentindo necessidade. Parece que firmou bem, mas isso vai da manta e do material que a gente está usando, ok? Senão a gente tem que fazer uns picotes ali naquela parte redonda. Alfinete para quê? Para firmar esse forro aí, porque eu vou fazer uma costura de acabamento, pesponto. Eu escolhi fazer dessa largura, posso fazer mais na pontinha, posso fazer mais para dentro. O que eu escolher eu vou fazer na lateral toda. Devagarzinho, e vai cuidando do forro também, vai deixando ele certinho. Chegou aqui no final, a gente vai fazer uma costurinha para firmar, e agora sim a gente pode cortar aquela partezinha que ficou sobrando. A linha, eu costurei com uma linha off. Se eu quiser que ela apareça menos, eu preciso escolher uma linha mais da tonalidade, como aquele cinza que eu mostrei ali, por exemplo. Confesso que meu azulzinho ficou bem diferente que eu testei, mas eu fiquei no off mesmo. Aqui eu peguei o velcro, que tem uns 2 centímetros de largura, e cortei e deixei um quadradinho menor. A gente é da nossa escolha, mas é porque ele vai ficar aparecendo na parte de fora, então eu quis um quadradinho pequenininho. Marquei o centro e coloco nessa posição ali, ó, perto do finalzinho da aba. Aqui eu vou contar os pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, virei. Por isso que eu fiz um quadradinho, eu quero os pontos todos iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Puxei a linha para ela não embolar. 1, 2, 3, 4, 5. Um pequeno arremate, quadradinho feito. Vou dobrar e vou deixar dobradinho para ficar marcando aquela parte ali, ó. Ela vai ficar ali guardadinha, dobradinha do jeito que tá. Bota alfinete, faz alguma coisa, mas ela precisa marcar. Tá vendo esse cantinho aqui, ó? Eu não coloquei entretela até o final, porque a gente precisa fazer um acabamento. Aqui o algodão é molinho, então eu cortei a medida da alça. Só que eu preciso que o finalzinho dela, que ela tá um pouquinho maior, por isso que eu tô cortando, o finalzinho dela fique molinho. Então eu coloquei entretela só numa medida menor que a alça. Preciso que fique 1 centímetro mais ou menos. E aí agora eu vou fazer a costura de segurança. Só que esse algodão, ele tá cortado atravessado. Então olha aí o que eu vou fazer. Eu vou usar a técnica da régua, que é o quê? Estabilizar esse tecido. Porque mesmo que ele tenha entretela ali dentro, ele estava fazendo babado na hora da costura. E essa régua, ela ajuda. Ah, Marisa, eu não gosto, não conheço. É só treino, tá? Esse é um papel qualquer, um papel de molde, na verdade, mas a gente pode fazer essa régua com 2 pedaços de papel cartão, até cartolina. Costura, cola e faz a sua réguinha. Pronto. Agora sim ela tá bem acabadinha porque o papel estabiliza. Agora a gente vai costurar o molde, tá? Vamos deixar nossa alcinha ali de lado. E pro molde eu tô só picando o centro de tudo. Embaixo, em cima. Gente, isso é muito, muito primordial. A gente ter o centro de tudo para as nossas peças não torcerem. Mini, tamanho que for, a gente precisa estar sempre centralizando ela. E aí eu costuro o forro de que maneira? Eu costuro o forro, numa das partes eu vou costurar toda a parte do fundo, na parte do direito com direito, aí é porque não dá de ver, não tem diferença.
Então eu costurei do centro para fora e agora de fora para o centro. Pronto, uma das partes está costurada, eu estou vindo alfinetando a outra, só que essa eu já não vou costurar do centro, porque eu preciso que o centro fique com uma abertura para eu virar depois. Então eu vou vir de cima, ó. E também estou costurando, mas a parte do fundo tá para cima. Tem diferença, tá? A gente não vem com a parte do corpo da bolsa. E daí ali vai ajeitando, e deixa uma abertura de quantos, maridos? Uns 3 dedos é o suficiente, ó. Já vou parar ali, vou vir do outro lado. Ó, tá ali, escolho o tamanho da minha abertura, tiro o alfinete, ajeito ali. São partes pequenas, a gente já começa, já acaba ali do outro ladinho, ó. Não vai ter muito que esticar o tecido. Tira todos esses fios, nosso forro tá prontinho. E agora eu venho pro ferro. Aquela marcação ali, ela é importante porque a gente tem que quebrar a resistência nesse ponto final da nossa aba. Agora a gente vai passar de um lado, porque a gente quer realmente que ela dê uma afinada. É uma aba, ela tem que ficar muito certinha. A gente vai passar de um lado, vai passar do outro. A gente toma cuidado, ó. Eu tô querendo quebrar mesmo um pouco da resistência dessa manta. E cuidado com o velcro para não queimar. Firma todas as costuras. Ficou na dúvida, aí é porque é algodão. Coloca um pano em cima e depois dobra de novo o final dessa aba e quebra a resistência dela ali, ó. Tá? Faz isso várias vezes até ela ficar encurvadinha, como se fosse um papel. Agora eu vou costurar a aba na bolsa. Olha como eu quebrei a resistência dela, ela já ficou dobradinha assim. Não é dobrada, é quebrar mesmo, porque é uma manta com resina, então se a gente ficar marcando ela, ela marca mesmo. Tem que ficar essa sobrinha ali do lado, é o espaço que a gente vai poder costurar a nossa bolsa. Aqui eu vou só fixar, tô ajeitando ali, coloca o alfinete, ajeita certinho para ficar na ponta. E eu vou vir com a régua, porque eu confesso que ela já tá querendo dar uma embolada ali no meio de campo e essa régua ajuda. Só estabilizar o material, é só isso que a régua faz. A aba está costurada, agora eu marquei o nosso fundo dos dois lados, marquei também a outra parte da bolsa que a gente tem. Ali também está marcado, que eu falei, o centro é importante, todos os centros estão marcados. Agora eu venho com fundo, do mesmo jeito que eu fiz no forro, que eu vim com fundo costurando na parte da peça. Mesma coisa, do centro para o final da bolsa. E cuidado, porque aqui a máquina vai empurrar esse fundo. Se a gente não se cuidar, ele chega no final e sobra um monte. Mas e se sobrar de um lado? Tem que fazer sobrar do outro também. O que não pode é torcer a peça. Então, olha aqui no final, cuidado, coloca a aba para dentro, termina, retrocesso, arremate, ela vai sobrar um pouquinho ali, ó, bem pouquinho ela vai sobrar. Mas isso aí vai depender também do material que a gente estiver fazendo. E aqui eu já dou uma ajeitada. Aquele tantinho que sobrou, eu vou fazer sobrar do outro lado também. Já vou começar com aquela sobrinha, porque ele não pode torcer. E aqui de novo, a gente vai ajeitando. Porque a nossa sapata sempre vai empurrar o tecido de cima. E a parte, como se trata de peça pequena, não tem muito espaço de a gente depois ajeitar. Chegou ali, a costura que eu tinha feito, tira todos os fiozinhos, já vou virando e ajeitando, firmando. Até porque essa manta tá bem, ó, sobrou dos dois lados. Agora eu vou marcar o centro. Agora eu vou marcar o centro da outra parte para achar o ponto que eu vou colocar o meu velcro, a outra parte do velcro. Marquei o centro ali, qual é a medida? 4 centímetros. 4 centímetros ele vai ficar bem em cima. Se eu tivesse feito um pingo no 4, ele estaria bem em cima do 4. E de novo, ponto pequenininho, eu tô contando os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, vira. 1, 2, 3, 4, 5, vira. Quase exercício. 1, 2, 3, 4, 5, vira. Arremates curtinhos. Aqui não tem muito problema que a gente não veja o lado do avesso. Fiozinho do lado de fora e depois do lado de dentro é assim que a gente tira. Une a parte que a gente acabou de botar o velcro na parte do fundo. De novo, a mesma coisa que a gente fez do outro lado, só que agora eu comecei lá de cima e deixei um ganchinho ali no meio, ó. Não comecei do meio para cima. Eu ainda acho que é menos arriscado começar do meio e vir para um lado e para o outro. Mas como o outro lado já está costurado e eu já sei o que vai sobrar e o que pode sobrar, só pode sobrar aquele tantinho que eu falei, senão a bolsa vai ficar torcida, tá? Sobrou de um lado mais que o outro, a bolsa torceu, ela fica torta. É isso o problema dela. Agora a gente vai colocar nossa alça. Então, essa alça, para a gente colocar nesse tipo de acabamento aqui, ela precisa estar ou toda fininha. Ó, ali eu achei que tá muito, eu preciso esconder mais. Aí o que tem? A parte que tá
do centro, ela tá com uma entretela. Então, não vou colocar entretela, Marisa, vou só fazer uma alça dobradinha, como tu já ensinou em outro vídeo. Daí, não, a gente não tem esse problema, a gente dobra o tantinho que precisa. Aqui também vou contar os pontos, tá? Praticamente um bordado. Ó. Tem que cobrir. Daí, agora eu venho, 1, 2, 3, 4 pontinhos, viro, 1, 2, 3, 4 pontinhos, e eu cuido da minha agulha ali baixo até na mão, 1, 2, 3, 4, e viro de novo, pequeno retrocesso, delicado, como se fosse um bordado. Mesma coisa do outro lado. Não, aqui a gente não tem muito segredo. A dobrinha que vai ficar ali embaixo, ela tem que ser escondida. Então, se a gente quiser costurar mais para dentro e a alcinha ficar mais fechada, também pode, é uma questão de opção. A gente pode fazer de mais de um tipo para ver como é que fica. Não quiser dobrar assim, a gente também tem, depois eu mostro no final do vídeo, bolsinhas que foram feitas sem essa dobrinha e daí a gente colocou um acabamento em cima. Só que aqui eu não tinha nada que combinasse, vou confessar bem isso. Nada, nada. Tinha até um feltro que eu deixei ali em cima da mesa no começo, azul, mas eu não achei que casava. A alça ficou durinha, bonitinha. Se eu não colocar a parte ali de entretela Marisa, vai ficar mais ou menos assim também. Mas ela, confesso que ela dá esse charme ali, a entretela. Tira fio por fora e depois fio por dentro. Agora a gente vai embutir o nosso forro na nossa peça. E para isso, a gente vai unir as costuras ali, ó. Ganchinho de um lado, ganchinho do outro, pra gente não torcer esse nosso forro. E não é nessa hora que a gente vai querer fazer um serviço mal feito, se a gente já tá acabando a nossa bolsa. Abre aqui a costura, ela tá bem estreitinha, ela deve ter meio centímetro, mas eu vou abrir. Isso ajuda no acabamento final. Sabe aquela coisa que fica escondida, ninguém veja, mas que dá um efeito? É isso. Esses pequenos escondidos que no final vão dar um efeito. Quando eu falo escondidos é porque a gente está fazendo peça com forro embutido, então tudo que fica interno repercute no resultado final externo. Costuramos, agora a gente vai desvirar nossa bolsa. Já vou falar qual vai ser o próximo passo, que é fechar esse forro aqui. E ela tá pronta. Daí tem aqueles acabamentos jeitosos que eu gosto de fazer, que eu vou fazer aqui com vocês. E já sei que vai ter um detalhe que a gente vai desmanchar. Mas eu deixei no vídeo, porque vocês precisam ver que às vezes nem tudo dá certo. Principalmente quem comprou os moldes, ó. Aqui a gente vai dobrar e vai passar uma costurinha de segurança. Aliás, costurinha de segurança não, costurinha de acabamento, né, gente? Me perdi ali no pensamento. Ó, vai dobrando aqui, por quê? Porque um dos lados é... E aqui se tiver uma preguinha não vai ter problema, tá? Se um dos lados ceder ali é uma micro prega. Quando eu falo de preguinha, é uma preguinha de 2 milímetros. O forrinho tá costurado, tá bonitinho, coloca pra dentro pra gente não ficar amassando. Vamos pro ferro. E aí eu já vou esticando na mão. É um negócio de mão e ferro e mão e tudo junto e misturado. Por que ferro e mão? Porque o ferro não vai fazer tudo sozinho. Como a mão também não. Ó, eu ajeito com a mão o que eu quero. Eu quero que isso fique pra dentro, eu não quero passar uma costura ali. Não, eu não quero. Eu posso passar uma costura na borda, posso até fazer um acabamento à mão. Agora a gente vai ver que a nossa alça ficou errada. É, ficou, gente. Olha ali. Pra alça ficar bem, ó, eu tenho que puxar a aba pra baixo e daí o velcro, olha ali, não encaixa. Então o velcro que ficou errado, Marisa, não, foi a alça. Porque eu quero que ela fique com essa bordinha lateral ali aberta. Então eu vou desmanchar. Mas o que eu poderia fazer ali, Marisa? Eu poderia pregar aquele velcro, poderia trocar o lugar do velcro também, mas eu quero que tenha essa boquinha do lado aberta para parecer um pouquinho forro, eu quero isso. É uma opção minha nesse projeto, então essa alça ali, ó, e de fato, tá? Ela estava muito encostada lá da aba. Descosturei e vou costurar 1 centímetro para cá. Na verdade, essa alça, a gente pode de fato costurar nesse momento. Ó, a gente não precisa costurar naquele momento lá. A gente pode terminar toda a bolsa e costurar agora. Mas eu resolvi costurar com vocês aquela hora ali e deu ruim. E eu mostrei pra vocês que deu ruim. Até porque eu tinha feito as outras bolsinhas todas com tipo de acabamento em cima e não com essa dobrinha aqui. Agora vamos ver como ficou o fiozinho, ó. Bolsa pronta, gratidão quem chegou até aqui, deixa no comentário o que tu achou, alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, eu vou gostar de ler e eu quero muito saber. Tem outras opções para a gente estar fazendo com esse molde, ele é muito versátil. Informações sobre os moldes, sobre a apostila de mini mochilas, mini bolsas, tem aqui na descrição. Gratidão por quem ficou até aqui,
tá? Se inscreve no canal, deixa um comentário. Para receber mais conteúdos também, se inscreve aí para ajudar o canal, tá bom?